Ele vai trazer para a gente o que tem de novidades, o que a gente tem de obrigatoriedades, né? Tirar nossas dúvidas aí. Bom, essa parte fiscal aqui qualquer dúvida que os senhores tiverem aí, pode ficar à vontade já para levantar a mão, porque como é muita informação, pode ser que no slide seguinte já não lembre já da demanda. Né? Meu nome é Benson Simões Gonzaga, né? Só contar um histórico aqui. Comecei com automação em 2008, né? Uns 19 anos de idade, onde já me deparei com o PAF-ECF, né? O Programa Aplicativo Fiscal. Então, durante aí 5 anos e meio aí, fui homologador de PAF, né? Ou seja, num órgão certificador credenciado pelo Estado, né? Pela Federação, né? Pelo CONFAS, a credenciar as empresas de software a estarem atuando no mercado nível Brasil com seus softwares. Em 2014, em maio de 2014 especificamente, quando Minas Gerais saiu do PAF e criou a portaria SRA 132, que veio a MG 001 e MG 002, que são as regulamentações de software em Minas Gerais, e assim, não exigia mais as homologações, eu me ausentei desse instituto e decidi abrir uma empresa de consultoria para poder estar auxiliando, né, única e exclusivamente as empresas desenvolvedoras de software, de qualquer ramo ou atividade, desde posto de combustível até farmácia de manipulação e todos os segmentos que vêm. Hoje eu vou estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre a NFCE, né? Esteja preparado para essa nova realidade, já tem um nicho aí muito grande, uma camada aí do Estado já se voluntariando para poder emitir esse documento, né, que ao meu ver é uma inovação a nível Brasil e um ganho muito grande, né? O custo Brasil diminui para o contribuinte final, cai muito, né? E a DHS Consultores, ela presta serviço de consultoria de todos os documentos fiscais, desde NFE, NFCE, CTE, MDFE, o MFE para o Ceará, o SAT para São Paulo, o PAF ainda que continua lá em Santa Catarina, e BPE também, bilhete de passagem eletrônico. Então, tudo que é voltado à legislação e implementação desses documentos fiscais nos estados, a gente auxilia exclusivamente as empresas desenvolvedoras de softwares para que elas tenham maior tempo para poder implementar as rotinas, né, na área fiscal, para poder fazer acontecer da forma que que não haja um desvio de informação, ou que muitas vezes é pego de surpresa, porque essas legislações nos estados elas mudam constantemente. Muitas vezes sai uma nota técnica, às vezes a software house não está atenta, então eu sempre estou mandando essas informações, eles sempre estão tirando dúvidas comigo em relação a isso. Hoje a gente atua a nível Brasil, a gente tem empresas desde o Ceará até Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul a gente já teve, hoje em dia a gente não tem mais. Então, vou começar aqui falando um pouquinho para vocês aí dessa questão da NFCE. A NFCE é um projeto, né, desenvolvido pelo ENCAT, né, que é o Encontro Nacional dos Administradores e Coordenadores Tributários de cada estado. Cada estado tem um representante, e eles se reúnem geralmente em um estado, né, a acordo deles, e essas reuniões são para discutir quais os ganhos, né, desses documentos fiscais eletrônicos a nível Brasil, para conseguir manter as informações numa mesma base de dados, que é a Fazenda reunir todas as informações num único ambiente. A NFCE teve um projeto iniciado em 2011, né, com as legislações, e em 2013 foi emitida a primeira NFCE no estado do Amazonas. A NFCE é o modelo 65, né, que é a nota fiscal de venda consumidor eletrônica. O modelo 55 todo mundo já sabe, nota fiscal eletrônica. O que é a NFCE? É um documento, um XML, é um documento eletrônico armazenado em meio físico eletrônico. Ela tem a necessidade de ter um certificado digital para poder identificar a idoneidade do próprio emissor, né, identificar quem é que está emitindo esse documento, e também para manter a integridade dos dados. Ela veio para substituir o ECF, né, que é o emissor de cupom fiscal, a máquina do ECF, tanto o convênio 8501, que é o ECF normal, quanto o 0909, que é com MFB, Memória Fiscal Blindada. Em Minas Gerais permitia-se os dois, mas a grande maioria utilizava 8501, devido ao custo ser um pouco mais baixo. E ela também veio substituir a série D.
né, que é o modelo 02, que é a nota fiscal de bloquinho, nota fiscal manual. Para a NFCE, temos o CSC, Código de Segurança. Cada contribuinte ele tem que ter um CSC para poder identificar ele tanto no documento eletrônico e vincular ele junto à chave de acesso, que nada mais é que o responsabiliza por aquele documento eletrônico. Quem tem essa informação é só o contribuinte e a Secretaria da Fazenda. Essa informação é passada, né, ali, parte dela, na chave de acesso para poder fazer a conta dos 44 caracteres ali. Ele pode ter 2 CSCs, né, ativos, tanto 2 no ambiente de homologação, 2 no ambiente de produção. Pode passar. Os benefícios da NFCE, né? Primeiramente, redução de custos. Acaba com a obrigatoriedade de adoção do equipamento fiscal. Então, com a NFCE, a gente tem um cenário de um computador e uma impressora não fiscal para imprimir o DANF NFCE. DANF é o que acompanha, um documento auxiliar que vai acompanhar a venda ali. Com o ECF, a gente tinha um custo de um equipamento fiscal, né, em torno aí de 2.200 a 2.000 a 3.000, dependendo se fosse um blindado, ou até mais, dependendo do próprio fabricante. Então, isso para o consumidor final, para o contribuinte, é um custo elevado, né, para ele adquirir esses equipamentos, até porque esses equipamentos têm vida útil, né, em 4 a 5 anos, dependendo da quantidade de reduções que emitisse, ele teria que adquirir um outro, fora as obrigações acessórias também. A NFCE não exige nenhum tipo de homologação, ou tanto nem no software quanto no hardware, entendeu? Ou seja, já retira aí a obrigatoriedade que o PAF-SF tinha de homologação do sistema. Homologação, na época, em meados aí de 2014, a homologação do sistema para atuar a nível Brasil saía em torno, em média, aí, de 10 a 15 mil reais. Ou seja, já eleva muito mais o custo do software e o que restringia também o número de software house no mercado. Como a software house só podia atuar no mercado enquanto ela tivesse a certificação, em 2014 a gente tinha mais ou menos aí uma média de 400 a 350 a 400 software house credenciadas em Minas Gerais para poder atuar. Quando Minas Gerais saiu do PAF, em maio de 2014, saiu a portaria CRE 132, o número dobrou de software house no mercado, podendo atender um nicho muito maior, né, e também com várias demandas e softwares bem estruturados para poder atender a demanda de cada contribuinte em cada segmento que cada um atua. A possibilidade de uso da impressora não fiscal. O uso da impressora ela tem um custo bem reduzido, né, devido a não ter memória de detalhe, memória fiscal, não ter essas questões, mais ou menos uma estimativa entre variação aí de valores. Hoje a gente tem um custo da impressora não fiscal em média de 500 a 900 reais, dependendo do tipo de impressora, mais uma média aí. Simplificação das obrigações acessórias, né? Com o ECF a gente tinha leitura X, início de dia, redução Z, final de dia, os arquivos binários da memória de detalhe no final do mês, o registro do PAF no final do mês, MFD no final do mês, resumo de registro, mapa de caixa também por dia, diário. Tínhamos a posição dos lacres, né? Tinha que mandar a empresa interventora para poder lacrar a impressora. Toda vez que a impressora contestava, acontecia algo, assim, algum defeito, tinha que mandar para a intervenção para ser feita uma intervenção técnica. E também tem os custos com cessação de uso das impressoras também. Então tudo isso com a NFCE praticamente se elimina. A não exigência da figura do interventor técnico, né, no Estado, ou seja, a NFCE com a entrada da NFCE, o interventor técnico no Estado praticamente não tem mais seu papel definido, né. Uso de papel com menor requisito de tempo de guarda. Às vezes poucas pessoas sabem, mas o papel que é usado no ECF é um papel, inclusive, que tem homologação dele, tem certificação, ele passa por todo um processo de testes para garantir que naquele papel aquela informação não vai ficar armazenada durante um determinado período de tempo. Na NFCE já não tem isso. Você pode imprimir o DANF NFCE em qualquer papel não homologado, qualquer papel existente ali comum.
NFC, os ganhos, temos a transmissão online em tempo real, ou seja, o consumidor comprou, ele já consegue naquele momento, né, se tiver um ambiente todo estruturado normal, um funcionamento normal, ele consegue naquele momento acessar o QR Code ali e consultar a sua informação direto na base de dados. Então é um ganho tanto para o consumidor final, quanto para o contribuinte, quanto para a própria Secretaria da Fazenda, que já vai receber essa informação prontamente lá e já vai ter acesso a todas as interligações que ela faz, o cruzamento de dados com aquelas informações. Redução significativa dos gastos com papel, né, com impressora, né, como eu disse, tinha redução Z, leitura X, leitor de modo fiscal que imprimia no início de cada mês, tendo a movimentação, os totalizadores praticamente do mês anterior todo. Então, assim, são ganhos, até a própria impressão do cupom fiscal. Na NFC a gente vai ver a possibilidade de imprimir o dump reduzido, que é onde não contém os itens. Então, assim, é um ganho muito benéfico. E na NFC também, se o consumidor final solicitar, você pode enviar o dump para ele por e-mail. Não necessariamente a via impressa tem que ser dada a ele. Integrado com o programa de cidadania fiscal, né? Ou seja, você já emite o documento fiscal ali, identificando seu CPF, você já consegue, de repente, isenções em PVA, isenções em imposto de renda, benefícios, né? Dependendo de cada estado, né? Muitos estados aí já tem programas de cidadania onde você consegue até, de repente, resgatar o valor de volta, parte do tributo que você paga como consumidor final. Então isso é um ganho muito, muito grande, né? Nosso governador aí já se propôs também a criar um programa de cidadania fiscal aqui para identificar os consumidores pelo CPF, né, para fazer com que os consumidores peçam um documento fiscal, para que eles sejam o fiscal de campo, né, que o governo hoje não tem pessoal suficiente para poder em cada lugar pedir o seu documento. Então todo mundo está ganhando, o próprio consumidor, né, com certeza é um ganho pequeno, mas já é algo que, como hoje a gente não tem retorno, a gente tem um pequeno retorno, já é algo relativamente muito bom. E o uso de novas tecnologias de mobilidade, né? Com o ECF a gente tinha ali o computador, o ECF, monitor exposto ao público, né? Com o NFC não, com o NFC o cara pode trabalhar num palm, num terminal de autoatendimento, num tablet, num notebook, celulares, 3 tablets, num terminal de autoatendimento, e de repente no outro dia não ter mais nenhum disso. Então fica a critério dele inovar e ver o que é melhor para ele nas vendas dele, para que possa impulsionar a realizar mais, cada vez mais. A possibilidade que tem do consumidor de impressão do documento resumido ou apenas por mensagem eletrônica, como eu disse, que é o envio por e-mail. Ou seja, reduzindo assim o custo do papel, né, na impressão ali. Integração de plataformas de vendas físicas e virtuais. E entra muito da palestra do senhor Daniel também, do pedido, né, que foi feito aqui. Muitas vezes você já tem integração, você faz um pedido, né, via browser, ou via um aplicativo, um celular, e essa informação já cai direto no seu ponto de venda, não pode emitir o documento fiscal, ou já é emitida até de forma automática. O consumidor só recebe o DANF na saída já com sua mercadoria. Então isso proporciona assim, um ganho muito grande no mercado. Né? Com o PAF, a gente tinha um modelo de DAV específico, documento auxiliar de venda. Então você tinha um orçamento, tinha que ter um padrão, não podia estar, tinha que estar interligado na base de dados, você não tinha possibilidade de excluir itens. Então era todo amarrado a série de requisitos que tornavam algo que poderia, dependendo do segmento, se tornar de forma inviável. Nota fiscal de consumidor em Minas Gerais. Então, ela foi publicada pelo decreto 47562 no dia 14 de dezembro de 2018, né, seguindo os padrões nacionais, que é o ajuste CNF 19 de 2016. Ou seja, na NFC temos uma legislação nacional publicada pelo CONFAS, e com base nessa legislação nacional, Minas Gerais aderiu ao NFC através do decreto 47562. As datas de obrigatoriedade, Minas Gerais publicou posteriormente pela resolução 5234 de fevereiro de 2019, que aí já entrou praticamente determinando, por escalonamento, né, a forma como cada tipo de contribuinte vai aderir ao NFCA dentro do estado de Minas Gerais, que eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente. Só para alguma dúvida até aqui? Se puder, a minha dúvida é o seguinte: em relação ao DAV, tinha toda uma nojeira, né, em cima do DAV com o PFCF, né? Sim. Agora o cara, assim, não tem limite do jeito que o cara vai trabalhar. Justamente, ou seja, abriu as portas para o paraíso que todo desenvolvedor queria.
sair fora da burocracia e imprimir o pedido no layout que o cliente deseja. Às vezes ele quer um layout mais simplificado, às vezes ele quer um layout mais complexo, mais detalhado. Como é um simples orçamento, um simples pedido, e não tem valor fiscal, né, com o NFCE isso se torna apenas algo que vai auxiliar no processo de venda. Para o PAF, o entendimento de que isso era o que o usuário poderia utilizar daquilo como uma forma de vender o próprio produto, entendeu? Então tinham toda uma visão mais fechada da forma como o contribuinte ia trabalhar. E aí criaram-se várias regras que impediam muitas vezes a software house de fazer algo benéfico para os contribuintes, entendeu? Então era algo bem restrito. Um outro exemplo disso, né, a própria pré-venda, né, você tinha estabelecimentos com pré-venda, você tinha que emitir o cupom fiscal da pré-venda até a redução do dia seguinte. No NFCE não, no NFCE o consumidor foi embora, simplesmente você não emite NFCE, não comprou, não temos o que se falar em documento fiscal se não houve circulação da mercadoria. Então era toda uma burocracia que com agora o PAF praticamente, né, tirando Santa Catarina, né, que ainda é o estado com o maior parque de ECFs do Brasil, né, a gente não pode negar, e é onde a fiscalização em campo atua de forma firme, né, por isso que todo mundo usa, né, ninguém quer ser montado hoje em dia. Eles também já se posicionaram que vão colocar NFCE. Só não se posicionaram se vai ser um NFCE PAF ou como vai ser. Acredito que eles vão tentar encaixar o NFCE dentro do PAF de alguma forma para poder continuar o padrão que eles já vêm criando, porque eles foram os criadores do PAF em 2008, a nível Brasil. Então acho que eles não vão abrir mão desse controle deles, pelo menos no primeiro momento. Em relação ao NFCE, hoje a gente tem empresas emitidas que já estavam no projeto piloto, né, empresas grandes, como Carrefour, McDonald's, empresas entraram no projeto piloto e já estavam emitindo NFCE. Temos empresas que querem se voluntariar, ou seja, contribuinte que já acha que NFCE vai ser um ganho para ele na prática, na venda do consumidor final, e ele já pode se voluntariar hoje, a partir de 1º de março ele já poderia se voluntariar, e aí, com isso ele já migraria o sistema dele de ECF na medida, claro, do possível também, para que ele possa estar atingindo com uma solução fiscal e com a outra até ele conseguir trocar todo o parque dele para NFCE. E novos contribuintes, né, ou seja, a partir de 2019, todo novo contribuinte automaticamente já está obrigado a NFCE. Ou seja, se o cara abre uma loja hoje e adquire a sua inscrição estadual, ele já tem que colocar em NFCE. Então hoje a gente tem esse cenário das empresas que já estão atuando com o NFCE em Minas Gerais. Você fala um novo contribuinte, um novo CNPJ. Um novo CNPJ, isso. Uma nova inscrição estadual. O CNPJ, às vezes ele pode ter, não necessariamente vai comercializar mercadorias, entendeu? Está um pouquinho pequeno aqui, mas vou explanar para vocês. Sim? Então, não tem hipótese nenhuma do pessoal do CNPJ, ele, por exemplo, ter uma CLD igual tem alguns casos hoje. Não, a não ser que ele esteja MEI. É a única. Só sendo MEI. Não sendo MEI, ele está obrigado a NFCE. Perfeito. Abriu uma oportunidade para vender, né? Inclusive, Simples Nacional, todos, independente de faturamento, já estão obrigados a NFCE. As datas ali, por escalonamento, começam 1º de março de 2019, contribuintes, né, tanto novos, né, como já vieram desde 2019, janeiro de 2019, quanto aqueles que quiserem se voluntariar. 1º de abril de 2019 entram dois segmentos. Qualquer posto que comercializa, né, comércio varejista de posto de combustível, ou seja, todo posto de combustível a partir de 1º de abril já vai ter que estar com o NFCE, pedir o seu credenciamento e estar utilizando em pelo menos um caixa. Mas não necessariamente dia 1º de abril ele precisa, eu tenho 9 meses ainda, não é isso? Não, em 1º de abril ele precisa se credenciar. Se credenciar. Perfeito. Aí eu posso ficar mais 9 meses ainda utilizando o ECF para trocar. Perfeitamente. Mas eu posso credenciar aí antes? Posso credenciar antes, como voluntário. Posso então? Pode. E aí você não necessariamente precisa esperar os 9 meses. Se o ECF, por exemplo, acabar a memória em 4 ou 5, automaticamente ele já vai cessar o uso do equipamento e vai passar a usar só o NFCE. Tá, mas se acontecer do ECF dele der um problema nesse período, ele pode fazer a intervenção e voltar a usar ou não? Não. Ele vai ter que cessar o uso do equipamento e já usar só o NFCE. Então, 1º de abril, postos e vendedores de combustíveis e empresas que faturam acima de 100 milhões de reais no ano anterior, 2018. Ou seja, pouquíssimas empresas no estado de Minas Gerais que vão entrar agora 1º de abril.
1º de julho de 2019, empresas que faturam entre 15 milhões a 100 milhões. Ou seja, já vai entrar uma grande parte aí do comércio varejo atacado aí a nível Minas Gerais. 1º de outubro, empresas que faturam 4 milhões e 500 a 15 milhões. 1º de fevereiro de 2020, entra empresas que faturam menos de 4 milhões e meio e demais contribuintes. Ou seja, 1º de fevereiro de 2020, entra praticamente todo mundo, exceto o MEI, que não está obrigado a NFCE. Agora, essa parte do SF, para fazer a cessação, eu só não posso fazer a intervenção dela a partir da hora que ele não é obrigado. Não é obrigado. Perfeitamente. Então, se for um comércio normal que não foi obrigado, se der um problema em maio ou junho, ele pode fazer a intervenção e aderir até o prazo de obrigatoriedade dele começar. Amigo, aproveitando o gancho da fala do Arthur, por exemplo, lá eu adquiro faço adesão voluntária, né, já para utilizar o NFCE. O NFCE, é isso, a nota fiscal do consumidor eletrônico. Eu tenho que cessar o uso da impressora fiscal da empresa antes de... Não, você tem 9 meses para você poder utilizar o SF ainda. Tá, mas quando homologar de vez a empresa, é obrigatório cessar o uso da impressora fiscal? Quando você fala homologar de vez, o que por exemplo, tá de vez lá a nota fiscal do consumidor eletrônico na empresa. Eu sou obrigado a cessar, por exemplo, tem um caixa lá no supermercado com 10 PDVs. Eu tenho que cessar o uso de impressora por impressora? Impressora por impressora. Cessar o uso da memória dela. Perfeitamente. E guardar ela não é nem 5 anos, 10 anos. Acho que é 10 anos. São 10 anos, não é nem 5 mais, não é 10. Documento que é 5. A MFD, a MF, 10 anos. Vai poder reindustrializar a impressora ou não? Tá com esse impasse, né? O que você chama de reindustrializar? Fazer ela tornar não fiscal? Não fiscal? Então, poder pode. Agora a gente vai entrar nisso aqui daqui a pouquinho, porque tem alguns impedimentos, alguns muros, né? Você vê que uma cara fala que pode, eu falo que não pode. Mas é tanta burocracia, não. Eu sei que não compensa, mas é problema do cliente. Chega perto de você menos do que quanto que fica para a exclusão de impressora dessa? Quantas impressoras novas? Mesmo fazendo a cessação dela? Mesmo fazendo a cessação dela? Isso se tiver equipamento, viu? Porque tem fornecedor fabricante que já tá colocando informação no mercado falando que já não tem equipamento, é porque não consegue atender todos os contribuintes e todo mundo vai querer fazer isso. Entendeu? A gente vai falar sobre isso. Então, entrou na obrigatoriedade, o contribuinte ele já não consegue lacrar um novo ECF. Ele já automaticamente já tem ou utilizar aqueles que ele já tem por 9 meses, ou até findar o uso da sua memória, ou NFCE. O que ocorrer primeiro. O que ocorrer primeiro, perfeitamente. Ele vai ter o prazo de 9 meses, ou seja, entrou na obrigatoriedade, 9 meses. Resumindo, num exemplo aqui para vocês, o contribuinte de um posto que entrar agora em 1º de abril, ele vai ter 9 meses, lá em novembro ele já tem que ter dado fim em todos os ECFs dele e está utilizando só NFCE. Nesse meio tempo de 9 meses, justamente foi um prazo em relação aos demais estados. Teve, por exemplo, Rio de Janeiro foi 2 anos, São Paulo 2 anos também, para que o contribuinte possa estar colocando a NFCE, adaptando o sistema, vendo a sua prática ali, vendo o dia a dia, como é que vai funcionar, e depois de um determinado tempo que ele já se sentir seguro daquela solução fiscal, ele migra tudo para ela. E aí, claro, um contribuinte com 10 terminais ali, ou 3, muitas vezes ele coloca um NFCE e 2 com ECF. Dali a um tempo ele coloca 2 com NFCE e aí vai até ele se adaptando. Esses 9 meses acham um tempo curto, mas o Estado de Minas Gerais acredita que é o tempo suficiente para que ele possa estar implementando todo o NFCE dentro do contribuinte ali. Principalmente, então, quem tem muito cliente com SF aí já tem que planejar isso aí desde janeiro para não ter problema, né? Se for deixar isso tudo para outra hora. Dependendo do faturamento deles e do nicho de segmento, ao longo da demanda de tempo, para ele também não chegar lá, daqui 9 meses ele está com 8 ECFs ativos ainda e sem condição nenhuma de estar migrando para o NFCE. Fim da CF. Os ECFs serão cessados, juntamente a uma empresa interventora, credenciada pelo Estado. Após a cessação de uso do ECF, tem-se a possibilidade de transformar o ECF para a impressão do DANF NFCE. Então aí temos 3 pontos. Verificar junto ao fabricante se o modelo de ECF permite a impressão do QR Code. Isso é primordial, porque se não permitir, descarta.
verificar junto à empresa detentora se possui as peças para realizar a transformação e verificar se o custo vale a pena. Então, assim, são 3 muros aqui, cada um maior que o outro, entendeu? Que, no fim das contas, cada contribuinte, né, junto aí com o seu par de ECFs, vai avaliar se vale a pena ou não, entendeu? Mas tem ideia dos meus clientes, tá? Romeu, eu sou amigo de curiosidade, o que é necessário fazer na intervenção para fazer essa transformação da impressora fiscal para não fiscal? Olha, tecnicamente, eu até conversei com a Daruma. Não existe hoje uma placa, troca da placa, tá? É trocar a placa fiscal por uma placa não fiscal, de acordo com o que tem dentro do equipamento, né? Tecnicamente hoje não é viável, segundo a Daruma, tá? Conversei com o chefe lá da manutenção. E nenhum outro fabricante se disponibilizou a fazer essa transformação também. Então, essa informação aí deles, segundo os fabricantes que a gente trabalha, eu trabalho com Daruma, Epson, Sueda e Eugen, né? Não é viável, tá? Se fosse, não teria hoje no mercado uma impressora não fiscal e uma fiscal. Não fiscal, com certeza. Tá? Com certeza. Muita gente antigamente perguntava se aquela impressora que deu pau, que foi cessado o uso, ele teve que comprar uma nova, não poderia virar uma não fiscal, né? E taxativo pelos fabricantes. Impressora fiscal é uma coisa, impressora não fiscal é outra. Existem as duas para ser comprado e vendido. Então, já tem uma informação de ponta aqui já. Resumindo, não vale a pena e não é indicado pelos próprios fabricantes. Não mesmo. DANF NFCE, o que é? DANF NFCE nada mais é do que um documento auxiliar, documento fiscal auxiliar, que é a representação simbólica, ali, né, simplificada das informações para o consumidor poder consultar o que ele está levando, né, as formas de pagamento, os valores, os itens, tudo, até o QR Code para poder consultar direto no portal da Fazenda já de acordo com a chave de acesso. Tem outro que a gente vai ver também um modelo de DANF. Então ele é a representação física ali semelhante ao cupom fiscal, só com alguns dizeres a mais, algumas informações a mais também, a gente vai ver. Aqui ficou bem pequenininho, né? Essa imagem tirada do manual de especificações técnicas do DANF NFCE, que é Code 5.0. Então a gente em cima tem o cabeçalho ali com dados da empresa, CNPJ, endereço, a logomarca, né, da empresa. No meio ali nós temos os itens, né, com código, descrição, quantidade, valor unitário e valor total. Possíveis descontos também, no caso, acréscimos, né, outras despesas também foram inclusas. As formas de pagamento. Na parte inferior, ali, do meio para baixo, nós temos ali a consulta pela chave de acesso, protocolo de autorização, né, a identificação dos dados do consumidor, se identificado, e o próprio QR Code ali contendo essas informações. Aqui nós temos um DANF resumido, né? A diferença basicamente do DANF NFCE para o DANF resumido são os itens. Ou seja, no DANF resumido você não tem os itens, você simplesmente vê de forma bem resumida mesmo os totais, os valores. Claro que se o consumidor pedir um resumido e ele quiser consultar pelo QR Code, ele vai direto para o portal, no portal tem todos os itens que ele comprou listado uma a uma. Então, ou seja, a informação está bem nítida ali para o próprio consumidor. Denis, e a empresa vai poder escolher se eu quero resumido e vou deixar padrão, não é? Não, o DANF comum é o padrão. O consumidor final ele pode escolher o resumido ou o envio por e-mail. Tá. E aí substitui a impressão do padrão. Tá. Identificação do destinatário, CPF, CNPJ. Temos duas possibilidades, clientes cadastrados, né, aí já a nível de sistema, né, tem clientes cadastrados e tem aquele consumidor final que chega ali para comprar e não está cadastrado, nunca comprou naquele estabelecimento. Independente da forma como ele deseja que essas informações, ele deseja que os dados dele saiam do documento fiscal, no XML, do NFCE, essas informações têm que ir nas tags próprias de identificação do destinatário. Ou seja, independente se ele está credenciado, cadastrado ou não no sistema, as informações vão constar nas mesmas tags próprias do XML. Aqui nós temos, no estado de Minas Gerais, né, a identificação do destinatário é obrigatória quando? Se você comprar uma venda a consumidor final acima de R$3.000, qualquer estabelecimento, né, você tem que se identificar com o seu CPF ou CNPJ
no XML do DANF para que o fisco possa, de alguma forma, poder cruzar esses dados e verificar se essa compra realmente é para consumidor final ou não. Muitas vezes esse dado vai servir para esse cruzamento de informações. Com valores inferiores a 3 mil, desde que solicitado pelo consumidor final. Ou seja, ele quer que o seu, de repente, por algum programa de cidadania fiscal, ele quer que seu CPF saia ali para ele concorrer a prêmios ou a valores no documento. E referentes às entregas a domicílio, né, que é de repente as telepizzas. Pode falar. Os aplicativos que vão emitir a NFCE, eles são obrigados a barrar a venda de 3 mil e acima, se caso o não seja não identificado o CPF CPJ. Perfeito. Na verdade, ele não vai dar rejeição. Na verdade, se ele tentar passar 100, quando bater no XSD da Fazenda de Minas, vai retornar a rejeição e não vai conseguir transmitir a nota, informando que o valor total da nota é maior do que o limite de 3 mil não foi identificado. Mas como a intenção é atender ali o supermercado, por exemplo, para não parar, é o software que tem que ter esse recurso realmente. Se parar uma venda só por uma falta de informação, você pode causar um constrangimento para os demais consumidores ali. Na entrega do domicílio, como nós explicamos, né, de repente aí uma pizzaria vai entregar a pizza, ou delivery, entrega delivery. Qualquer entrega a domicílio? Qualquer entrega a domicílio. Ou seja, tem que identificar CPF CNPJ também. E o endereço, né? Claro, qual o cara está entregando. Perfeito. E se a gente começar a comprar muita pizza, muito sanduíche no CPF da gente? Não tem problema. Como é que essa informação? Eu penso assim, a ideia dos 3 mil ali é justamente isso. E a ideia também do fisco é avaliar se aquele CPF está comprando realmente para consumo ou está comprando para revender. E ele compra como pessoa física, entendeu? Mas ele só faz esse cálculo em relação a valor? Em relação ao valor, perfeito. Só valor? Só valor. Se eu quiser comprar produto no meu CPF abaixo de 3 mil, não corro risco nenhum. Posso comprar no Mercado Livre junto. Falando sério mesmo? Por enquanto, né? Para ele sim. O valor inferior a 3 mil não é um valor que você consegue comprar tantas mercadorias para poder revender. É um valor não significativo, entendeu? As regras da entrega, que tem que identificar o consumidor, né? O consumidor, ela é só em Minas? Só em Minas. Não, outros estados também podem. Mas tem estados que é maior. Que menor. Exatamente. O estado define o valor e cada tipo de consumidor, se ele vai querer que identifique ou não, entendeu? Isso fica a critério do estado. Porque quando eu estou aqui em São Paulo, uso muito o iFood, eu nunca recebi o NFCE ou um SAT lá com notificação. Do extrato, né? Lá o SAT. Lá tem um programa Nota 1 Milhão, né? Que é o CPF na nota. Você tem desconto IPVA, outras coisas. Mas se solicitado por você. Aqui vai ser obrigado. O cara Aqui vai ser o CPF que na entrega do domicílio, sim, perfeito. E aqui também, né, nós temos outra. Pode falar, Tô. De repente é uma pergunta um pouco inocente, mas falo pela minha cidade, falta muito internet. Perfeito. Tá? Eu fui donar do supermercado, não tem internet. Vai fornecer o quê? O documento sem transmissão? Nós vamos falar sobre ele nos próximos slides aqui, que é contingência, né? Contingência da NFCE, que é justamente para esse seu cenário você não parar o estabelecimento, entendeu? E aí nós vamos explicar todo o contexto aqui. Outra obrigação de identificar o CPF e CNPJ é nas vendas que a gente chama de atacarejo, né? São aqueles comércios que são atacados, mas também que vendem varejo. Então, esses estabelecimentos, eles têm a obrigatoriedade de identificar qualquer venda, independente de valores, o CPF e CNPJ do consumidor final. E aí, claro, aqui eu coloquei uma classificação aí de quinais, né, para poder identificar quais são esses estabelecimentos incluídos com atacarejo, né, que é os comércios que também praticam varejo, que é a venda do consumidor final. Pode passar. NFCE e DEF. A legislação da NFCE, né, em até dúvida que a gente mandou para a Secretaria da Fazenda, vai funcionar da mesma forma. O DANF, ele vai, a impressão do comprovante do DEF vai vir na sequência do DANF NFCE,
né, seguindo os mesmos padrões ali do que hoje a gente já tem com o ECF. Então não vai mudar nada em relação à integração. O que muda para a NFCE é que você tem tags específicas, né, com forma de pagamento de cartão, você pode informar o número de autorização, outras informações, a bandeira do cartão também, no XML da NFCE. Em Minas isso não é obrigatório? Em Minas isso não é obrigatório. Ou seja, também fica a critério por estado. Essas questões que são obrigatórias ou não, tem uma planilha no site do INCAT, www.incat.org.br/NFCE, onde serve exclusivamente para os desenvolvedores saberem o que cada estado exige de cada validação. Então fica mais fácil tratar por aí, até porque se cada estado todo dia mudar a sua legislação, os desenvolvedores não ia ter como atender a nível Brasil, né? Sendo que a ideia da NFCE é ser um documento único e tentar facilitar o desenvolvimento. Contingência offline da NFCE. Contingência offline da NFCE é justamente o caso que o nosso caro amigo ali perguntou. Seguinte, num dia normal, a internet funcionando, beleza, imprimindo dump ali. Se de repente parar a internet ou a comunicação com o WebService, ou seja, você tentou consultar o WebService da Fazenda e não obteve a resposta, por algum motivo, você emite o documento, o dump, a gente vai ver um modelo de dump escrito contingência, NFCE, imprime ele em duas vias, né, como ele não foi transmitido ainda para a base de dados da Fazenda, uma via vai para o consumidor e outra via fica com você. Em caso de fiscalização nesse meio termo, esses documentos que foram emitidos em contingência tem que apresentar o documento que comprove aquela transação, porque você tem 24 horas, né, para poder transmiti-los à base de dados da Cefaz. Ou seja, é uma obrigação acessória do contribuinte e essas NFCEs em contingência estarem na base da Cefaz 24 horas. Mas peraí, deixa eu te perguntar, mas a contingência ela vai acontecer se que a nossa escola funciona online, eu tenho que ter internet para me comunicar em tempo real com a base de dados do governo. Da Cefaz, perfeito. Esse período de contingência seria se eu tivesse internet, eu continuar emitindo a nota, né? Isso. Quando faltar a internet, eu vou ter como retransmitir o que eu vendi lá no período de contingência, no caso? Isso mesmo. Por exemplo, eu preciso guardar essa segunda via aí, arquivar esse não. Não, você precisa até que você consiga transmitir o documento. Conseguir transmitir a passagem. Perfeitamente. Porque aí a informação já vai estar na base da Cefaz, e aquela mesma via que foi no consumidor, se ele consultar, ele já vai conseguir acesso lá. A contingência vale quando eu tenho dificuldade técnica? Não, aí esse é um ponto. Eu não tenho pacote de dados no meu celular. Então, na legislação, a contingência ela acontece a nível de fisco somente quando não se consegue comunicação com a Serviço da Fazenda. Quando o fisco está fora do ar. Quando o fisco está fora do ar. Entendeu? Então, se caiu a minha internet, o problema é meu. O problema do contribuinte ele tem que estruturar a solução dele ali e resolver. Justamente. Ou seja, você tentou comunicar com o servidor da Fazenda, não obteve o retorno, contingência devido a uma instabilidade, que é o que a gente está, inclusive, passando esses dias com o servidor de Minas Gerais. Nesse caso aí, esse banco pode ser resumido, ou tem que ser um padrão? O padrão. Não pode ser resumido. Não pode ser resumido. Mas aí o que o colega falou ali não vale. É isso que eu ia falar. Porque ele disse assim, lá na minha cidade eu fico sem internet muito. Contingência não resolve. Então, a nível de fisco, a contingência não entraria naquele caso, mas como ele tem a obrigatoriedade de emitir o documento, ele entraria e ele resolveria a solução dele, seja arquitetônica lá, seja de manutenção, infraestrutura ou de internet, e quando voltar ele transmite os documentos. Porque não tem outra forma dele, eu digo assim, dele transmitir que não seja offline, entendeu? Depois que passar as 24 horas, não consigo mais transmitir, aí tem que guardar o documento. Não, aí é o seguinte, você tem a possibilidade de transmissão extemporânea. Porém, contudo, todavia, entretanto, o contribuinte pode ser multado por conta disso, entendeu? Porque descumpriu uma obrigação acessória. Mas esse prazo aí é variável de estado para estado também? Não. Esse é 24 horas. É 24 horas em todo o Brasil. Esse é o padrão nacional. Essa regra vale para mim ou para o país inteiro? Qual regra? Contingência offline 24 horas. Para o Brasil inteiro, todo o Brasil. Bom, isso é normatizado pelo ajuste NF 1916. É diferente do cancelamento. Diferente do cancelamento, né? E tem estados que podem regulamentar um período maior. Tem algum na legislação, por exemplo, algum caso
Eu lembro que quando eu trabalhava em posto de combustível, tinha cliente que estava numa área remota, no meio de uma rodovia, onde é impossível ter sinal de celular, de internet, chega nada lá. Tem alguma forma desse posto continuar operando e ele pegar o pacote de informação, levar no local sem internet? Sim, e poder transmitir de lá, perfeito. A única questão que eu acho que ele tem que fazer é só pedir autorização na administração fazendária de jurisdição dele. Ele vai informar da onde ele vai transmitir esses dados, seja do contador dele ou da casa dele, entendeu? Para que essas informações estejam na base da fazenda, desde que ele cumpra esse prazo, entendeu? De cada 24 horas, vocês têm da Cara, eu nem sabia disso, que podia. Tem que voltar, tem que dar uma vez por semana, uma vez a cada dois. Eu tive um cliente que teve que colocar uma torre, não gastou um bando de dia para colocar a internet. Se fosse hoje, já ficaria mais fácil. A respeito disso, mais alguma dúvida? Surgiu uma dúvida aqui, eu conversando com o colega aqui. Esse modo de contingência, se faltar internet, eu posso fazer ele ou só se faltar a falha com a comunicação? De repente eu tenho internet, mas eu não estou conseguindo comunicar com a... Justamente. Você tem igual foi a dúvida do Luciano. Você tem esses dois cenários. Você tem um cenário que você tem, sua estrutura está normal e a base de dados da Cefaz está irregular, está fora do ar, está instável, que é o que está acontecendo de sábado para cá, entendeu? Então você não tem o retorno da fazenda. Nos casos em que você não tem a internet, né, você vai entrar também no contingência offline, de modo que você vai emitir o documento. Entendeu? O que você não pode fazer é não emitir o documento, entendeu? E tem que tomar cuidado é que... Isso não, só lembrando, isso não pode ser uma recorrência comum. Aos olhos do fisco, contingência é o último dos casos, entendeu? E também tem que tomar cuidado como eles estão incentivando muito os consumidores. Os consumidores eles vão atuar e ver se está lá no portal como fiscalizadores desse caso. Porque enquanto ela não for transmitida, ela não é válida para o fisco, né? O contribuinte ele tem ali o QR Code, mas ele não vai conseguir consultar ela no portal. E o consumidor, inclusive, pode te denunciar, o contribuinte, entendeu? Por falta de informação na base de dados, ou de repente ele queria ter um desconto ali pelo programa de cidadania fiscal e o documento não está na base e ele ficou invalidado. E esse prazo assim de 24 horas provavelmente deve ser o contador para ter acesso. Isso, via Ciari provavelmente e talvez a multa, dependendo da situação. Ele via Ciari, provavelmente você vai ter que gerar um arquivo daquele que ficou para mandar, acho que é muito mais complicado. Vai dar uns trabalhinhos. Esse caso, a nota de contingência, tirou num dia, por exemplo, levou 1 ou 2 dias para poder ser... Ela vai ser validada com a data que foi validada ou com a data que foi emitida? Estou perguntando por questão de troca. Não, ela tem a data de emissão dela. Quando você transmitir, ela vai estar com a data daquele momento, entendeu? Até porque só aceita 5 minutos. De tolerância, né? Devido à distância, digamos assim, alguma diferença entre o servidor da fazenda e a hora local, real. Mais alguma dúvida? Tempo de cancelamento é mesmo 24 horas? Em Minas, sim. Tem estado que não aceita, tem estado que são 30 minutos. Tem estados que são 168 horas, pode passar. Então aqui eu vou explicar um pouquinho como funciona a contingência offline. Está um pouquinho pequeno aqui, mas no primeiro momento, na venda do consumidor final, nós temos ali a NFCE número 20. Tentou acessar a base da fazenda, por algum motivo retornou um erro, né, devido a uma falha no servidor da fazenda. Então o que o sistema tem que fazer? Ele vai gerar a NFCE número 21 em emissão offline, né, a tag de contingência, vai gerar o XML e vai imprimir as duas vias do DAMP, sendo uma via para o consumidor e a outra via fica no estabelecimento. Aí todo mundo pergunta, mas e a NFCE número 20? Passado o tempo, voltou a normalização, a NFCE número 21 você transmite ela, que foi o que o consumidor levou, e a NFCE número 20 você consulta. Se na consulta ao servidor ela não foi transmitida, você tem que inutilizar aquela numeração. Se na consulta, de repente, você não conseguiu ter o retorno, mas ela foi transmitida, aí na NFCE número 21 você tem o que a gente chama de cancelamento por substituição, que é o prazo de 168 horas para referenciar um documento referente à mesma operação de circulação de mercadoria para evitar a bitributação.
Né? Teoricamente você tem dois documentos que podem estar na mesma base de dados, entendeu? Então aí na NFCE número 21 você referenciaria a NFCE número 20 e cancelaria a NFCE número 20 devido a essa requisição de cancelamento por substituição. Se a número 20 não estiver na base de dados, você inutiliza aquela numeração e continua a partir daí. Alguma dúvida até aqui? Esse tempo de 168 horas são 7 dias úteis ou corridos? Corridos. Então, um cliente que é supermercado, que emite muito, é colocar nele, mas vai colocar duas internet diferentes. Porque isso vai dar trabalho demais. 2 ou 3, viu? Mas tem que passar mesmo. Mas tem um tempinho de transmissão, não vai? Porque alguns aparelhos demoram um pouco para voltar. Não, mas às vezes essa questão da contingência offline, muitas vezes pode ser que a internet do seu cliente está excelente, mas o servidor está fazendo não te retorna se recebeu ou não. É na hora, passou na hora mesmo? Sim, você manda a requisição e ele te retorna. Se ele não te retornar, você não sabe se ele recebeu ou não. Aí você entra em contingência, porque você não tem um retorno, entendeu? Ou seja, mesmo no melhor cenário para o seu contribuinte, ainda assim essa situação pode acontecer. Alguma dúvida até aqui? O DUNF, né, contingência offline, a diferença para o DUNF normal, nós temos aqui emissão de contingência, né, basicamente é a única informação que difere um DUNF normal de um DUNF emitido em contingência, para poder identificar. São duas vias, uma do consumidor e outra do estabelecimento emitente. Com certeza. Cancelamento da NFCE. Primeiro pré-requisito, né, para cancelamento é desde que não haja saída da mercadoria do estabelecimento. E o prazo de 24 horas, desde que ela esteja autorizada na base de dados da Fazenda. Ou seja, uma NFCE autorizada nesse momento, ela tem 24 horas para poder ser cancelada. Naquela primeira frase ali, o que se entende? Consumidor comprou mercadoria, saiu do estabelecimento e de repente não gostou ou quer devolver 2, 3 dias depois, ou devido a algum defeito, ele não consegue mais cancelar esse NFCE. Então ele tem que emitir um NFE de devolução. Aí já é um procedimento normal que já é feito hoje. Entendeu? Desde que ele ainda está ali dentro do estabelecimento e naquele momento ele desista da venda, você pode cancelar o NFCE como se a operação não tivesse acontecido. Vai dar um prazo de horas, será? 24 horas. Não, falando que ele não saia. Não. Talvez ele pode comprar aqui e sair daqui 6, 7 horas ele volta. Desde que... Aí eu consigo cancelar. Não consegue cancelar, perfeitamente. É meio controverso, né? Porque 24 horas você não vai ficar dentro do estabelecimento. Não, com certeza. Não é muito comum também isso acontecer no mesmo dia. Né? Não é muito... Não, pode acontecer. A pessoa ir lá 8 horas, comprou e voltou. Então, por preguiça. Beleza? O cara faz uma nota de devolução. Se ele quer fazer uma nota de devolução, ele vai lá e cancela, sim. Como se a operação não tivesse acontecido. Bem mais simples. Até de escrituração mesmo. Pode passar. Importação do NFCE e ECF. O ECF a gente tinha redução zero, arquivo do MFD e a gravação de mídia mensal, né, de acordo com o portaria CRE 132, dos arquivos da MF e da MFD, os binários da MF e da MFD, e o registro do PAF com as informações exigidas. Na NFCE a única questão que você tem que armazenar é o XML, que é o próprio documento, entendeu? E aí, claro, né, entra uma série de serviços que a software house podem oferecer para poder armazenar esses XMLs com segurança, dá para fazer backup disso e formas de até possibilitar ao usuário consultar diversas formas aí. Deixa eu passar. Emissão de NFE referenciando um ou mais NFCE. Primeira coisa, vamos entender o CFLP 5929. O CFLP 5929 ele é utilizado único exclusivamente para o ECF, entendeu? E ele é utilizado no seguinte sentido: você emite um documento fiscal eletrônico, no caso o NFE, referenciando cupons fiscais, né? Ou seja, você tem um documento referenciando outros documentos. Isso geralmente na prática é utilizado posto de gasolina, com contratos com prefeituras. O cara vai lá, abastece 3, 4 carros, 5, 10 carros da prefeitura durante Mas aí não vai mudar, fica a mesma coisa. Fica a mesma coisa. O Estado de Minas Gerais ele se posicionou que vai aceitar a NFCE utilizando o CFLP 5929. Agora, será que vai aceitar sem os dados do cliente?
igual a gente conseguiu Não, fazer. NFE não aceita. Não, NFE não. Tem que O NFE não pode, então já tem que ter nome. Não, o NFC é sim. NFE. O NFE é que vai NFE. A NFE não precisaria ter. A NFE é de NFCE. Isso, Aí eu falo assim, mas o NFCE não necessariamente precisa ter os dados do consumidor. Do consumidor não. Eu posso agrupar fazendo uma nota e só referenciar nota a nota ali, entendeu? Claro que geralmente, como são órgãos do governo, geralmente eles pedem para identificar, colocar a placa do veículo. Ah, mas no interior aqui. Eu saio as trilhas, por favor. Imagina, doutor. Mas então o Estado de Minas Gerais ele já se pronunciou que vai aceitar, né, no final do mês lá, então você pode emitir um NFE referenciando, né, na tag lá NFREF todas as chaves de acesso das NFCS, compõe aquilo de repente para ele receber aquilo como forma de faturamento ou alguma coisa. Deixa eu passar aqui. Aqui eu coloquei uma posição assim a nível Brasil, né, dos estados que aceitam usar o CFAP 5929 na NFE referenciando as NFCS. Então vou falar dos estados que não aceitam. Temos ali Amazonas, Rio de Janeiro e o Mato Grosso. Esses estados entendem que a NFCE por si só já é um documento eletrônico e tem a finalidade também de faturamento. Então não tem necessidade de emitir um NFE. Isso na prática é uma burocracia que vai contra instituições financeiras e até mesmo órgãos do próprio governo, entendeu? Mas nesses estados não é permitido. Então o cara simplesmente tem que emitir as NFCEs e no final do mês ele vai faturar pelas próprias NFCEs emitidas mesmo. Não tem uma emissão de uma NFE. E o estado do Ceará não se posicionou a respeito, ou seja, lá como é o MFE, né, o Módulo Fiscal Eletrônico, ainda não se posicionou se vai permitir ou não referenciar os extratos, né, do SAT, lá do SAT MFE, em relação a emitir com o CFAP 5929. Deixa eu passar. Aqui nós temos a escrituração, né, da NFE referenciando a NFCE. A informação foi extraída do Guia Prático da FD 301. Basicamente, por ser uma NFE e pela tributação já ter ocorrido nas NFCEs, você vai informar apenas as informações de cabeçalho, que são o indicador de operação, o indicador do qual emitente, o código do participante do emitente, né, se estiver preenchido, código do modelo do documento, o código da escalação do documento, né, o número do documento e a chave de acesso, no caso, por ser um documento eletrônico, que é a data do documento. Eu coloquei mais essa informação, né, a nível de sistema para poder as empresas de software entenderem como é que ela vai trazer essas informações no SPED para não haver bitributação. NFCE, escrituração da NFCE no convênio 5795, que é o Sinteg. Geração do registro 61. Geração do registro 61 o registro 61 é um registro mais simplificado, onde você tem blocos de notas. Blocos de notas que eu digo você tem uma nota inicial e uma nota final. Então você lança apenas um registro 61, da nota 1 até a nota 1000, por exemplo. Então é um registro único, bem simples, bem resumido. 61R é um resumo mensal por item, né, dos itens contidos nas NFCEs. Aqui nós temos um comparativo do que era o ECF, o que era a CLB e agora como vai ser com o NFCE. No ECF a gente tinha os registros no Sinteg 60M, 60 mestre, né, que é nada mais do que a redição Z. Nós temos o 60A, 60 analítico, 60D, 60 diário, né, que o 60A ele pega por CSD e CFLP, 60 diário também totaliza isso. 60I, que é o 60 do item, e o 60R, que é o resumo. Então você tem 5 registros aí para as vendas todas do ECF. Na nota manual a gente tem o 61 e o 61R, e na NFCE a gente tem o 61 e o 61R. Ou seja, já deu uma enxugada boa em relação à quantidade de registros contidos no Sintegra para o ECF e para a NFCE. E aí, claro, né, acabam aqueles problemas de erros de arredondamento no Sintegra, porque o ECF, de repente, por causa de um arredondamento ou um trocamento de 1 centavo, dava uma diferença nesses registros que não passavam no arquivo do Sintegra de forma nenhuma. Na NFCE a gente já não tem isso, né, porque a base, a informação que está no XML é a informação que vai no arquivo, então você não tem divergência entre os registros. Pode passar. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Anteriormente da operação. E a operação do consumidor final geralmente é CST 60 ou CSOS 1500. Ok? Pode passar.
Aqui nós temos a escrituração do NFCE no SPED. No SPED a gente tem dois perfis, perfil A e perfil B. De acordo com cada contribuinte, o Estado quem determina qual determinado perfil cada contribuinte vai enviar. No perfil A para o SPED a gente tem a geração do C400, que é a identificação do ECF, C405, redução Z, 470 os itens e o 490 a totalização desses cupons por CST e CFAP. No perfil B a gente já tem mais resumido, o perfil B é um perfil mais resumido do SPED, onde as informações vão mais de forma simplificada. Temos então o C400, identificação do ECF, 405 redução Z, 420 totalizadores, 425 os itens dos totalizadores, os itens de forma resumida, 490 a totalização geral e 495 a soma dos 490 também por CFP, CFAP e CST, se não me engano. Nota manual. No perfil A nós temos o C350, que é o cabeçalho da nota, 370 os itens e 390 a soma também por CST e CFAP. No perfil B nós temos de forma agrupada já o 300, 320 e 321. Já por ser de forma agrupada, então ele já não tem mais item a item, já é mais um resumo totalizado de todas as notas aí emitidas no período. E na NFCE a gente tem simplesmente os dois registros, C100 e C190, tanto no perfil A como no perfil B. Então já também nos pede, já dá uma simplificada boa aí nos registros. Eu estava até conversando com o Pedro ali no início, a ideia, né, pelo menos que eu tenho assistido nas palestras aí do pessoal da Secretaria da Fazenda, é um dia acabar, pelo menos com o Sinteg, e acabar com o envio do SPED. Por quê? Porque a ideia é unificar todas as informações na base da Fazenda, para que não tenha necessidade da Fazenda estar recebendo essas informações de novo. Mas isso eu acredito eu, na minha visão, que ainda vai demorar um bom tempo. Até nós vão complicar bastante. Vai ter uma outra coisa. Até lá vão complicar bastante. A criatividade é o que não falta no governo, né? Principalmente nessa área. Vai ficar. Se a empresa estiver trabalhando no processo de migração, ela está trabalhando tanto. PCF e NFCE. Como é que fica a escrituração? Vai escriturar de acordo com os dois documentos, os emitidos no CF e os emitidos no... Vai gerar uma certa turbulência aí, entendeu? Com certeza. Mas depois a ideia é tranquilizar e tornar até o software mais maduro também, com o próprio amadurecimento do próprio cliente no uso da NFCE, ficar mais estável e mais tranquilo. Teus. Amém. Bate Eu ouço bastante. Aqui, pessoal, eu coloquei as bibliografias, né, que são os links aí dos sites, das legislações, né? Como a gente trata com legislação, não adianta simplesmente a gente falar, né? A gente tem que comprovar e embasar, né? Inclusive esse é o meu trabalho, né? Muitas vezes, a empresa de software fala assim, não, mas eu tenho que fazer isso? Tem, tá aqui a legislação é essa, artigo tal, item tal. O cara poder ter argumento com o cliente, não basta ele falar, eu tenho que fazer porque a legislação. O cara fala, não, mas igual na palestra do Luciano, o sistema do concorrente faz. Então, assim, isso é uma coisa assim, bem que dá credibilidade no embasamento das legislações. Então, eu coloquei as bibliografias aqui no final, para vocês, se vocês quiserem acessar, tanto o decreto de Minas Gerais, como o ajuste INF nacional, como também o manual do SPED, do Sinteg e tudo. Bom, pessoal, tá, meus dados para contar, né? Hoje, assim, a gente está atuando, como eu disse, a nível Brasil, atende única e exclusivamente empresas desenvolvedoras de software. Às vezes a gente chega a atender um contribuinte, como por exemplo foi o caso, a gente atendeu a empresa Gontijo de ônibus, ela estava desenvolvendo o BPE, bilhete de passagem eletrônico, a migração do ECF, mas eles desenvolviam um exclusivo próprio deles, entendeu? Então a gente acaba também podendo atender esse tipo de empresa. E empresas, né, qualquer que quiser desenvolver no mercado aí das soluções fiscais, a gente atua tanto para auxiliar com as legislações, como para poder embasar e também auxiliar de repente em rejeições de NFCE, rejeições de NFE, regras de negócio, de repente o contribuinte não sabe como emitir uma nota de repente de simples estruturamento, uma coisa que a gente busca nas legislações, a forma como isso deve ser e passa para a empresa desenvolvedora e, claro, acompanha aquilo ali para até a funcionalidade ficar correta. Bom, alguma dúvida? Deixa eu aproveitar pegando o gancho do BPE. A partir de, acho que é junho ou julho, essas empresas todas já vão ser obrigadas. Empresa de transporte estadual. E
É só interestadual, intermunicipal. E esse pessoal que faz de uma cidade para outra, que pega passageiro, como é que funcionaria isso? Transporte urbano? Não, por exemplo, eu estou aqui na cidade de Goiás e estou indo para a Senhora do Porto. Nesse meio caminho, eu estou pegando passageiro. Como é que eu vou tirar esse documento eletrônico ali? Então, tem duas possibilidades. Você ter, aí já de acordo com na legislação fiscal, teoricamente, teria hoje, no cenário hoje, o ECF teria que chegar no destino, parar lá e emitir os cupons referentes aos bilhetes que foram feitos manuais. Modelo 13, o modelo de ECF de bilhete de passagem. Ele vai fazer chegar lá e tira isso e tira no ECF, perfeitamente. Isso é feito hoje, né? Com o BPR, por ser eletrônico, se ele tiver internet, de repente um Wi-Fi dentro do ônibus ou algo que ele conecte na internet, ele de repente já pode ter um celular ali que pode registrar essa informação e já transmitir direto. E se não tiver? Se não tiver, só na hora de chegar no ponto de destino. Ele vai tirar de toda forma. Perfeitamente. Mas ele pode usar um sistema via NFC? Não, NFC não, é BPR. Tem que ter. Modelo 63. Aí já é outro layout, outras tags de XML e tudo. E isso que você colocou esse cenário, num cenário interestadual, uma transação, digamos assim, abrangida pela ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ele não pode parar em locais para subir passageiros. Já tem uns pontos de parada determinados, e nesses pontos de parada já tem toda a infraestrutura. Eu tenho um cliente que faz isso, é de uma cidade para outra, uma cidade pequena mesmo. Ele tira essas notas CLD, vai no sistema, lança para gerar o SPED. Então a partir disso já não vai dar, ele já vai ter um sistema para emitir o BPR eletrônico, ele faz manual. Menos que faz manual, perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Estou aberto a dúvidas, a sugestões. Se alguém quiser colocar algum ponto aí, né? Quando a gente trata de legislação. Você já tem uma informação dada? Já está tendo muita adesão? Então, a adesão voluntária está acontecendo, né, em nível Minas Gerais. A nível de, vou colocar percentual. Todos os contribuintes do Estado de Minas Gerais, 1% aderiu voluntariamente. Como a primeira camada ali dos postos de combustíveis ainda não entrou, então assim, já está um grande volume. Com o que entrou, sendo esse 1%, a Secretaria da Fazenda está enfrentando instabilidade, não está suportando ficar 24 horas online com o servidor. Então assim, acredito eu que em abril, quando os postos de combustível entrar, ou duas uma, ou eles vão ter que aumentar a infraestrutura do WebService deles em 12 dias, ou eles vão prorrogar as datas para os contribuintes terem no período. E olha que a solicitação do CSC ainda é mesmo arcaico nesse desenvolver, né? Sim. Tem que mandar você dúvida, você entra pelo Fale Conosco, coloca seu CNPJ, e isso sim, pode ser que, de acordo com os contribuintes, pode ser que alguns nem estão recebendo, mas você vai receber, às vezes não recebe, outros já recebem no mesmo dia, entendeu? Então está uma coisa assim ainda que não está estruturada. Como poucos contribuintes entraram, eu acredito que isso vai criar um gargalo na receita estadual para frente. Ou duas, ou que eu falei, ou eles vão prorrogar, ou eles têm 12 dias aí para aumentar a infraestrutura do Estado. O pessoal está colocando, mas por que Minas Gerais não usa o servidor do Rio Grande do Sul? O servidor do Rio Grande do Sul, como suporta já quase todos os outros estados da federação, quase todos os outros, já não tem estrutura suficiente para isso. O investimento que o Rio Grande do Sul teria que fazer é um investimento absurdo, poder suportar, já está assim, com 98% do seu web service lá no quadro dos demais estados. Então por isso que Minas Gerais não aderiu e vai usar o próprio web service. Em que situação que eu posso falar? Em que situação que eu posso pedir com exceção? Situação comum, normal. Você pode, de repente, ele tem uma validade. De repente, quando tiver vencendo um, você pede o outro. Entendeu? E nesse momento você pode usar os dois. Não é muito comum pedir os dois, não. Geralmente pede um para homologação ou para produção. E o cara vai ser com dois é que pode pedir. Pode pedir, isso, perfeito. Cada empresa pode ter outras duas. Quanto tempo? Dois ativos, né? Tem uma validade? Você falou de validade? Geralmente um ano, no CST. Geralmente.
mas você pode ter até 2 ativos. Aí nós vamos falar que é intervenção. Ah lá. Tem que agregar, né? Lembrando que isso é feito de forma, fale conosco, fale conosco, tire suas dúvidas, coloque isso no CNPJ, na área social. E pague o dinheiro. Bem despistado. Então eu estou à disposição aí para esclarecer alguma dúvida. Eu queria por exemplo, a gente vê lá em São Paulo, né, no SAT, Já ele tive tem produção interessante ali, nesse momento, o IFC em produção. Então, vamos lá. O SAT, ele é um equipamento fiscal, assim como é o ECF, entendeu? Mas é um equipamento bem mais simples. Ele, no início do projeto, era um equipamento que era para ser bem mais barato. Hoje já está em torno de R$ 1.000, R$ 1.300 o equipamento SAT. Com a impressora não está, você tem um custo maior. Mas é um equipamento em que você, software house, manda o XML para ele e ele gerencia o envio para a fazenda. Então vocês isentam a sua responsabilidade do XML que está na fazenda. Você envia para ele e a única questão que o contribuinte tem que fazer é conectar na internet em algum momento para que ele possa estar transmitindo essas informações. Então assim, tira um pouco da responsabilidade da software house, né, e aumenta o custo do contribuinte, claro, o equipamento a mais, né? O SAT, né? O SAT. Mas eu acho ele mais olhando a nível se a gente for ver isso, eu acho que o SAT é muito mais seguro do que o INFCS. Eu estou falando olhando a nível de hardware, de custo, né, o contribuinte claro que prefere o INFCE, mas olhando a nível de hardware, tanto para a software house quanto para o contribuinte, você envia o dado para o equipamento que é homologado pela própria Secretaria de Fazenda. Se ele vai enviar aquele documento para ser fase, é uma responsabilidade dele. Então, tanto o contribuinte quanto o software house está isento dessa responsabilidade. Mas o INFCE não. Mas o SAT não é um equipamento tão caro assim, em comparação, eu acho que pode ser usado até em 3 PDVs, né? Com o SAT você se conseguir criar uma fila, né? Mas se você for ver um equipamento com o SAT aí, no máximo você iria vender em torno de R$ 1.500. Se ele tivesse que comprar 3 SEFs ou 3 bisnetos, sairia muito mais caro. Outra coisa importante aqui, até nesse ponto que você colocou, isso é um ganho do SAT, né? O SAT ele tem um certificado digital. Você teria um certificado para 3 terminais. No NFCE não. No NFCE você vai ter o certificado por máquina. Mas aí você pode fazer o certificado. Sim, o único instalar na máquina. Mas aí você tem a responsabilidade do certificado estar ali em cada máquina. Uma máquina assim, que pode ser um celular, pode ser um palm. Então assim, é uma informação do contribuinte que você está disponibilizando. Então tem que ter uma certa segurança para isso, justamente. Eu lembro de uma época que, tem um tempinho já que a gente está com automação, eu lembro de uma época que o software house, o dono do software house chegava a ser preso por causa de às vezes bloquear os SF, coisa assim. Nesse caso aí, aparentemente ficou muito fácil o uso da impressora para qualquer outro tipo de coisa. Como é que está ficando a responsabilização do software house quanto a isso? Então, aí também estava conversando com o Pedro ali, né, pouco antes de iniciar a palestra sobre isso. O BAF restringiu o número de software house no mercado absurdamente. Entendeu? Não é que ele restringiu que só ficou as corretas no mercado, não é isso. O custo dele era muito alto para as pequenas proprietárias. Com o NFCE, todos os software houses do mercado que quiserem fazer, vão fazer. E com o NFCE, a software house praticamente não tem responsabilidade. Só que agora, em 2018, foi publicada a nota técnica, principalmente por conta do uso indevido, porque o que estava acontecendo? Entrou em contingência o software. Aí voltou ao normal. Aí o software tenta mandar o XML que foi emitido em contingência. De repente, por um erro de LCM, vamos colocar um erro simples. Aí dá rejeição. O software entrava em loop e ficava, poderia ser corrigido tanto pelo software quanto pelo contribuinte. Então isso gera um número de requisições no MCF da Fazenda que pode tumultuar e gerar um gargalo para eles. Então o que eles colocaram? Criaram regras primeiro para uso indevido. E agora, em 2018, criaram tags para identificar quem é esse software. Inclusive vão assim, começaram já, né, a criar cadastros para as empresas desenvolvedoras se cadastrar, ter o seu responsável técnico lá na fazenda e elas vão receber um hash e com esse hash vai informar também a NFCE. Ou seja, se essa software house de alguma forma está agindo de má fé, tanto no envio de requisições quanto no envio de informações incorretas, ela agora também vai ser penalizada por conta disso. Entendeu? Então assim,
A ideia da NFCE era excelente. Agora, em 2018, está voltando de novo com a responsabilidade para cima da software house. Por quê? Tentando fazer com que elas possam já tratar assim, 90% para não chegar a sobrecarregar o servidor da fazenda ou a receber informações que são divergentes da informação que deveria receber. Entendeu? Tem outra coisa também, eu lembro que tanto na época do PAF quanto do MG001 tinha a questão de algumas regulamentações específicas para restaurante e para posto de combustíveis. No caso do NFCE, continua isso? Como é que funciona? Não, então, aí o que entra? Para restaurante você tinha o controle de mesas, né? Aí você tinha até o final do dia, as mesas estão em aberto, assim, no dia seguinte as mesas estão em aberto, você tem que emitir os pontos fiscais automaticamente. Combustível, mesma coisa, você tinha um controle de encerrantes, manutenção de bomba, encerrante inicial, encerrante final, você tinha no final do dia. Antes da redução Z, emitir todos os cupons de todos os abastecimentos pendentes. Você tinha que fazer a conta do encerrante da bomba, menos o encerrante inicial do dia. Verificar se essa diferença foi toda emitida em cupom. Se não foi, você tinha que fazer um cupom de remanescente dessa diferença, entendeu? Então você tinha toda uma regra que na NFCE isso foi por água abaixo, entendeu? Na NFCE a única coisa que tem para combustível é o grupo de encerrante, a tag Kombi, que você vai informar no encerrante inicial e final. Mas fica a critério da estrutura do software, né, específico para esse segmento, controlar as manutenções de bombas, fazer o LMC diário, né, que é o livro de movimentação de combustível, que tem que ser feito. Então, assim, os controles, cada um fica a critério, mas não há regulamentação mais. Não colocar nenhuma legislação, nem para essa questão do final. A única questão que eu até questionei a Fazenda é o seguinte: e automação? Entrou no NFCE, a automação vai ficar. Não precisa de automação? Não. A automação vai continuar sendo obrigatória. O que vai mudar é só PCF e NFCE, entendeu? Mas vai poder voltar então e colocar a quantidade de combustível? Não, vai vir automação. Não podia. Não, vai vir automação. Pode. Você só não tem as informações, você pode alterar ou ter que constar nisso no rodapé, igual era encerrante inicial, bico, bomba, tanque, essas coisas, entendeu? E o de farmácia? Comum ou farmácia manipulação? Comum, você faz pré-venda. Aí não tem, aí o pedido agora. Porque antes no SF, quando você tirava a redução Z, ele tirava o cupom e cancelava. Isso, das pré-vendas que não foram efetivamente do dia anterior. Do dia anterior. Hoje não tem nada de fez, salvou, pode deixar lá que vai. Não foi uma venda, você não tem que transmitir NFCE. Se vendeu, se efetivou a venda ou a circulação do mercadoria, aí você transmite, entendeu? Ou seja, hoje... Tem algum problema desse orçamento ficar, por exemplo, numa farmácia, ficar o orçamento todo dia salvo ali? Não, isso vai ficar mais fácil, os caras são legais. Muitas vezes, antes... Ele vai lá, imprime, dá o cara para assinar, faz a pré-venda, não transmite, guarda aquele papel ali. Se a software house não identificar um design aí, pode até... Mas estou te falando, vai lá, exclui ele lá, colocou, vai abrir assim. Abre a porteira aí para quem quiser. Claro, a porteira sempre esteve aberta. Quem quis fazer coisa errada sempre fez. Não foi o PAF que impediu, não foi nada disso. Criou um muro. Né? Agora, o muro, alguém foi lá e deu uma retada nele. Lembrando que toda a responsabilidade é do contribuinte. É do contribuinte, justamente. E agora, se colocar essas tags também na software house. Não, mas se você tiver um sistema que é fiscal e um outro separado, o cara pediu uma vaga para você, se uma fiscalização pegar, provavelmente é contribuinte, o cara com o sistema coloca ali, ó. Eu estou vendendo o peixe do cara, você vai comer frito, assado ou corta essa parte do contribuinte. Peixe. Mais alguma dúvida? Ficou esclarecida a sua dúvida no site? Aí é isso, alguém tiver alguma dúvida posterior, pode mandar por e-mail ou me ligar lá, estou à disposição para poder atendê-las aí. Muito obrigado.